Oi, meu nome é Bex, eu sou estudante de licenciatura em Letras e Espanhol pela Universidade Estadual do Piauí e sejam muito bem-vindos ao Daily Bex. Bom, no vídeo de hoje, na verdade assim, a ideia do vídeo de hoje, ela veio a partir de um comentário que eu recebi em um dos meus vídeos aqui no canal e eu achei que seria interessante responder esse comentário por meio de um vídeo, até porque eu acho que fica um pouco mais explicadinho e talvez eu consiga tirar as dúvidas da pessoa de forma mais didática, digamos assim. Então, bora lá! Bom, eu vou colocar o comentário aqui na tela para quem estiver assistindo conseguir acompanhar e entender um pouquinho. Mas basicamente, inclusive, o tema do vídeo de hoje, ele tem relação com o bordão dos meus vídeos, que é sobre eu ser estudante de licenciatura em Letras e Espanhol. E para quem ainda não viu, no meu canal, nos primeiros vídeos, se eu não me engano, eu acho que tem uns 2 vídeos que eu falo um pouco sobre a questão de eu ter trancado o curso de engenharia mecânica para cursar letras em espanhol. E aí nesses vídeos vocês podem saber um pouquinho mais de forma detalhada, mas de forma resumida, eu não fazia espanhol. A minha primeira graduação, ela começou com o curso de engenharia mecânica, o que é irônico porque são duas áreas totalmente diferentes. Mas tem um plot twist aí, porque estudando espanhol, eu descobri que exatas e humanas elas estão mais relacionadas do que a maioria das pessoas geralmente não sabem, né? Mas enfim, voltando para o tópico do vídeo de hoje. E aí, foi esse comentário que eu recebi. E eu falei assim, que comentário interessante. E aí, para ficar mais claro, mais objetivo, e até porque assim, pode ser a dúvida de outras pessoas, foi algumas das dúvidas que eu já tive, inclusive, que eu já vi outras pessoas próximas a mim que cursam o mesmo curso que eu tendo. Então, eu vou responder esse comentário a partir da minha experiência. Lembrando que é a partir da minha experiência, então, assim, se você que está assistindo o meu curso, já estou confundindo as coisas. Se você que está assistindo o meu vídeo também cursa algum tipo de licenciatura, seja ela em espanhol ou em outro tipo de língua estrangeira, a sua experiência, a sua vivência pode ser diferente da minha. Mas, de modo geral, só frisando, eu vou responder a partir das minhas vivências, né? E das vivências que eu observo das pessoas ao meu redor. Então, começando, eu vou ler aqui, né? O comentário tá aqui na tela para vocês, mas eu vou ler aqui para ir respondendo. Então, assim, a pessoa, ela comentou assim: você já entrou sabendo falar espanhol? Teve alguma dificuldade? Eu amo a língua e vou fazer o mesmo curso. Minhas aulas começam em breve e tô com um pouco de medo, pois sou um pouco travada no espanhol. Quais dicas você dá? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo comentário. E então, bora lá responder um pouquinho, tentar sanar um pouquinho dessas dúvidas. Começando com as duas perguntas que ela fez, né? Sobre a questão de se eu já entrei sabendo falar espanhol e se eu tive dificuldades. Bom, para a primeira pergunta, a resposta é não e sim ao mesmo tempo. Porque assim, eu não sou fluente em espanhol ainda. Mas eu vim com uma grande bagagem do espanhol, porque eu estudei espanhol no meu ensino médio, né? Eu tinha espanhol na minha grade curricular do ensino médio, eu venho de escola pública, então assim, depende um pouco, porque talvez, assim, a oferta de espanhol, às vezes não é a mesma para todas as escolas, então assim, eu tinha espanhol na minha grade curricular do ensino médio, e foi no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, assim como o inglês, que era no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eu também tive espanhol no primeiro, no segundo e no terceiro ano. E a professora que eu tive, que me dava aula de espanhol, foi, assim, uma das peças fundamentais para eu desenvolver essas minhas habilidades no espanhol. Inclusive, ela foi uma das pessoas, assim, que me fizeram optar para trocar, né, para fazer espanhol. E aí, o que acontece? Apesar de eu não ser fluente ainda, não falar
de forma fluente, né? Mas eu já tenho uma boa base do espanhol. Então, assim, eu tenho noções básicas. Então, assim, se eu fosse classificar, eu diria que eu tô ali no básico, né? Porque eu consigo entender, eu consigo ler vocabulários básicos e afins. E até mesmo assim, para falar o básico, eu não sou tão boa na fala ainda no espanhol. E, inclusive, é o que desmistifica uma coisa que às vezes está muito enraizada na cabeça das pessoas, que é: o espanhol é muito parecido com o português. E, na verdade, quando você começa a estudar espanhol, você vê que não é bem assim. É claro que o espanhol e o português, eles têm semelhanças, mas eles não são parecidos tão parecidos como as pessoas dão a entender. E aí, o que acontece? Então, respondendo a primeira pergunta, sim e não, por causa disso. Eu ainda não sou fluente, mas eu tenho uma base do espanhol, então pelo menos o básico eu já sei. E sobre dificuldades, se eu tive alguma dificuldade, sim, gente, muitas. Ainda tenho, obviamente. Eu tô indo pro meu segundo período, então assim, eu tenho dificuldades e eu tenho consciência e com certeza de que ainda vão aparecer mais dificuldades. Mas assim, as dificuldades, elas não são sinônimos de desespero ou de que não vai dar certo. As dificuldades, elas fazem parte do processo. E é bom frisar isso, porque às vezes a gente acaba desistindo, acaba ficando desestimulado. Mas assim, sendo bem honesto, as dificuldades, elas sempre vão aparecer. Às vezes menos, às vezes mais, às vezes vai depender do contexto. Mas elas vão, à medida que a gente vai processando as informações, que a gente vai cursando, que a gente vai estudando principalmente, porque assim, gente, não tem uma receitinha básica. É a partir do estudo, você estudando e tentando compreender, que você vai desenvolvendo e vai aprimorando mais as suas capacidades, entendeu? Então assim, não tem uma receitinha mágica, sabe? Você não vai aprender espanhol de uma hora para outra. E a gente vai se frustrar, porque a gente se frustra, mas assim, o que eu aconselho e recomendo: continue estudando, continue dando o seu melhor, continue se dedicando àquilo, porque é assim, tipo assim, não é a mil maravilhas. Eu amo espanhol, eu amo estudar espanhol, mas eu não vou assim enganar ninguém, porque assim, isso não é só para o espanhol, tá, gente? É para qualquer tipo de língua e para qualquer tipo de coisa que a gente faz. Por mais que a gente goste, que a gente tenha afinidade com o que a gente está fazendo, às vezes vai ser frustrante, às vezes a gente vai encontrar dificuldades. E o que acontece? Essas dificuldades, elas não vão passar se a gente não continuar, entendeu? Se a gente só parar e abandonar, se a gente for voltar de novo, essas dificuldades vão permanecer. E é aquela coisa, às vezes pode demorar uma semana pra gente conseguir passar por isso, ou pode demorar um mês. E é muito importante você respeitar o seu tempo, a sua individualidade. Por isso que eu frisei no começo do vídeo. Eu tô falando a partir da minha experiência, a sua experiência pode ser diferente. Então, é bom lembrar muito disso, porque muitas vezes a gente se compara demais com os outros. E a gente tem que lembrar que a gente somos seres individuais. Tem o coletivo, obviamente, mas cada um aprende ali no seu tempo e a sua maneira. Então, respeitar o seu tempo, respeitar a sua individualidade é muito importante. E aí, respondendo o restante do comentário, que tem assim: eu amo a língua e vou fazer o mesmo curso. Ai, gente, quando eu escuto isso, eu fico tão feliz, porque assim, cara, sou suspeito para falar. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia cursar espanhol. Nunca foi o meu curso do sonho. Eu nunca nem, na verdade assim, nunca foi meu curso do sonho, porque eu nunca pensei em cursar espanhol. Então assim, quando eu entrei no espanhol, foi assim, com a minha cara a tapa. E eu nunca pensei que fosse me encontrar tanto dentro de um curso. E aí você pode até pensar assim: ai, Bex, você ainda tá no primeiro período, indo pro segundo período, né? Porque eu já finalizei o primeiro período. Glória! E eu tô indo pro segundo período. E como é que você tem tanta certeza? Ai, gente, eu só sei, entendeu? Tipo assim, é uma coisa que a gente sente, que a gente sabe. Eu sei disso porque é a minha segunda graduação, por mais que eu não tenha terminado engenharia mecânica, mas foi uma graduação, eu passei mais de um ano estudando engenharia mecânica, então assim, a gente consegue sentir
E quando eu entrei no espanhol, à medida que foi passando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mês de aula, eu fui percebendo o quanto eu estava amando a experiência, estou amando a experiência, e o quanto eu me senti acolhido, o quanto eu me identifiquei com o curso. E assim, gente, mais uma vez, a gente ama, eu amei a experiência, mas não quer dizer que ela não tenha me feito, assim, ficar com os cabelos em pés, entendeu? Até porque, assim, gente, você que vai entrar na universidade, ou você que está na universidade, que está assistindo esse vídeo, gente, assim, o universitário, ele sofre, independente do curso que você está fazendo, se é uma licenciatura, se é um bacharelado, se é um tecnológico, o universitário, ele sofre, mas é bom assim, bom entre aspas, você tá sofrendo num curso que você gosta do que você tá sofrendo num curso que você não gosta, e isso eu falo por experiência própria, entendeu? Eu estava sofrendo quando eu estava fazendo engenharia, porque era um curso que eu não tinha afinidade. E aí foi mais doloroso ainda. E eu sofri agora terminando o meu primeiro período. Mas assim, foi um sofrimento que quase me deixa doido, mas que eu fiquei assim. Mas que pra mim, assim, as partes boas, o que eu tava sentindo compensava mais do que, né, as dificuldades e afins. E aí, a pessoa também fala, né, que as aulas dela começam em breve. Então, eu acho que ela vai... A pessoa que comentou é a Nana, né? Eu não vou saber falar muito bem o user, mas eu vou chamar de Nana, porque aqui tá Nana e eu vou chamar de Nana. A Nana, ela comentou que as aulas dela começam em breve, então eu acho que ela vai entrar agora no período 2025.2. E, inclusive, isso lembrou que as minhas férias estão acabando. Oh, tristeza, eu amo ter aula, eu amo assistir aula, mas, gente, eu não quero que minhas férias acabem. E ela fala que tá com um pouco de medo, pois sou um pouco travada no espanhol. Assim, sobre isso, gente, o medo, como eu já falei, o medo, ele vai ser uma coisa natural e real quando você estiver cursando um curso. Isso eu acho que é uma coisa, assim, universal de qualquer universitário, se sentir medo, se sentir apreensivo. Ainda mais, assim, porque é um curso de licenciatura e uma letra estrangeira. E isso leva a outro ponto. Assim, que inclusive eu acho que eu deveria até ter comentado no começo do vídeo, mas eu vou comentar agora, que é a questão de, assim, quem está fazendo ensino superior sabe que a graduação ela é dividida em 3 núcleos. Tem o núcleo da licenciatura, do bacharelado e do tecnológico. Falando especificamente da licenciatura, o que é a licenciatura? Os cursos que têm licenciatura no nome, seja ele licenciatura em espanhol, inglês, português, história, geografia, biologia, o que são? Os cursos de licenciatura são os cursos que vão te moldar e te preparar para ser um professor. Então, em tese, ele está te moldando e te preparando para você dar aula. Então, assim, boa parte da grade curricular do curso vai girar em torno de disciplinas do meio da educação. Então, assim, basicamente, boa parte das disciplinas são metade disciplinas voltadas para a educação e a outra metade é específica do tipo de curso que você está fazendo. E aí, falando do espanhol em específico, a gente tem as disciplinas da educação, que são o quê? São disciplinas de sociologia, filosofia da educação, você vai ter disciplina de psicologia da educação, você vai ter disciplina de política, você vai ter também algumas disciplinas de português, e vão ter as partes voltadas diretamente para o espanhol, que são as disciplinas que você vai aprender sobre a questão da língua, a origem da língua, as coisas mais teóricas, a questão de fonética e fonologia, a questão da estrutura da língua, a questão da literatura e afins. Então, eu disse isso para dizer que o curso de licenciatura em línguas estrangeiras, não só o espanhol, mas o inglês e o francês, que são as que eu sei que tem aqui no Brasil, eles não são cursos que vão te ensinar a falar a língua. Isso é uma coisa que a gente precisa frisar. Eles não vão te ensinar a falar a língua, eles vão te moldar e te preparar para ser um professor. E claro, você vai ter as disciplinas da língua, que são disciplinas que você vai aprender tudo relacionado à língua, só que de
de um jeito, entre aspas, assim, digamos que técnico. Então, assim, quando você entra no curso, você entende essa diferença. É diferente de um curso de conversação. Porque no curso de conversação, a gente vai aprender a se comunicar naquela língua com outras pessoas. Então, assim, é mais prático. No curso, na licenciatura, né, na graduação, digamos que é mais teórico. Então, assim, as disciplinas que são específicas do espanhol, geralmente os professores, eles vão falar em espanhol. Então, assim, por isso que é interessante você já entrar no curso com uma boa base, principalmente em conversação, em capacidades, assim, capacidades no caso, habilidades, né, porque eu não sei se quem está assistindo sabe, mas quando você está estudando uma língua, você aprende, ela é dividida em 4 habilidades, que são as habilidades de escuta, de você saber escutar, você saber falar, de você saber ler e de você saber escrever no idioma. Então, quando você entra, uma das coisas que eu mais recomendo é você ter uma boa base, principalmente na parte de conversação e na parte de escuta. E a partir daí você vai desenvolvendo mais e mais as suas capacidades e habilidades no que tange a parte de leitura e escrita. Então, assim, só deixar isso claro, porque às vezes pode ser frustrante para algumas pessoas. Inclusive, colegas de turma meu que cursam junto comigo, achavam que, tipo assim, iam aprender o espanhol. A gente não aprende o espanhol. A gente vai, digamos assim, aprende assim, né? Óbvio que a gente aprende sobre o espanhol, mas não é como se a gente tivesse um curso de conversação. E a gente até tem disciplinas de conversação, mas elas não são especificamente pra gente falar exatamente. Elas são pra gente, porque assim, entender variações, entender modos de falar. E aí, quando você já vem com a base de conversação da língua estrangeira que você está fazendo, isso faz total diferença. Isso não quer dizer que que se você não sabe nada da língua, você não possa cursar o curso. Só que pode ficar um pouco mais difícil, talvez você possa se frustrar. Mas, de modo geral, é basicamente isso. Por isso que é recomendado, quando você está fazendo o curso, se você já não tem essa base de conversação, você entrar num cursinho, né, de conversação, ou você começar a estudar sozinho mesmo. Na internet tem muitos vídeos, né? E aí, é óbvio que assim, quando a gente vai para uma escolinha ou faz um cursinho, a gente acaba tendo uma orientação assim melhor, mas você pode estudar só para desenvolver mais e mais essas 4 habilidades que são essenciais. Até porque assim, você vai ensinar outras pessoas. Então, se você vai ensinar outras pessoas, parte do princípio de que você já saiba, né? Então, basicamente é isso, mas não se preocupem, assim, não precisa entrar em total desespero se você não sabe de nada da língua e vai entrar no curso. Claro, pode ficar um pouco mais complexo, mais complicado, mas não é uma coisa, assim, impossível. E, geralmente, sempre no primeiro bloco, que é o primeiro período, né, não sei como é que cada um chama, porque eu chamava período, aí quando eu entrei na universidade de espanhol, o pessoal chama bloco, aí a minha cabeça fica assim. Mas assim, de modo geral, no primeiro semestre, os professores, eles não... Assim, não vou dizer assim os professores, porque talvez eu esteja generalizando, e cada professor é um professor, e você que é universitário, você sabe que assim, professores são... docentes são figuras complicadas, então assim, cada um tem uma metodologia diferente, né? Então, assim, mas no geral, no primeiro período, no primeiro semestre, a cobrança ela não é tão intensa quanto à medida que a gente vai progredindo, obviamente, isso é lógico. Então, talvez seja um pouco difícil, mas para você acompanhar, se situar, vai ser um pouco melhor. Então, basicamente é isso. E aí... sobre as dicas que eu tenho. E assim, as dicas que eu tenho, eu acho que eu já respondi bastante coisa ao longo do vídeo, mas principalmente se você não tem ainda uma base, assim, uma noção do espanhol, eu recomendo você estudar. Começa pelo básico, tem muitos vídeos bons aqui no YouTube
sobre espanhol. É muito bom também que você já comece a ver vídeos de nativos ensinando espanhol. Tem muitos vídeos no YouTube que são pessoas assim. E você tem que entender assim, quando a gente fala do espanhol, não é só o espanhol da Espanha. Até porque não é só a Espanha que fala espanhol. Tem o espanhol da América Latina, né? Que são os países da América do Sul, da América Central, o México ali na América do Norte. Todos esses países falam espanhol. E vocês também têm que entender que, assim como o português, as línguas estrangeiras, elas têm variações. Então, por mais que a base ali seja a mesma, mas algumas pessoas vão falar de um jeito um pouco diferente. Algumas palavras vão ter sonoridades diferentes, podem ter variações. Então, assim, o que eu recomendo é você já começar vendo vídeos, estudando, assim, o básico, conceitos básicos e principalmente estudando para você aprimorar suas 4 habilidades. No mais, treinar bastante a parte de escuta, a parte já ir treinando um pouco a fala, vendo textozinhos simples de espanhol para você já ir se situando com a parte da leitura. Você pode até treinar assim frases e coisas cotidianas para você já ir se situando. O importante é que você faça uma imersão na língua, porque aí a sua adaptação talvez fique um pouco melhor e seja de melhor compreensão, porque já pensou, se você aqui não estudou nada do espanhol, você chega no curso de espanhol e aí você vai ter um choque. E às vezes esse choque que você vai ter, ele pode ser frustrante, ele pode te deixar assim com medo, paralisado. Mas no geral, assim, é muito importante que você já tenha um pouco de noções básicas. Então, se você não tem, vai atrás, vai ver vídeos, vai escutar áudios, vai treinar um pouquinho essa parte da leitura, a parte da escrita e peça ajuda. Se você tiver com dúvidas e tiver a oportunidade de poder tirar dúvidas com alguém, ou sei lá, colegas de turma, ou com alguém que saiba o espanhol um pouco melhor do que você, vai, tira dúvida, pergunta direitinho. Inclusive assim, gente, o canal está aberto para essas dúvidas, para quem quiser tirar dúvidas. Inclusive vocês podem também tirar dúvidas diretamente eu vou botar o meu e-mail, então vocês podem mandar a mensagem pelo meu e-mail que eu respondo, que eu entendo. Essa questão de dúvidas, essa questão de você se sentir travado do medo é super real. Então é isso. Então assim, de modo geral, eu espero que a pessoa que fez esse comentário consiga, se ela estiver assistindo esse vídeo, espero que eu consiga ter ajudado de alguma forma. E mais uma vez, as minhas redes sociais elas estão abertas, vocês podem comentar mais aqui dúvidas. Vou colocar meu e-mail aqui na legenda, vou colocar aqui, né, que fica melhor. Vocês podem mandar a mensagem por ele, que aí eu consigo visualizar melhor. E basicamente é isso. E assim, gente, eu sou apaixonada por espanhol. Eu não pensei que eu fosse me apaixonar tanto por uma língua. É porque, assim, no geral, eu já sou apaixonada por línguas. Inclusive, recentemente eu comecei a estudar japonês, né? Aí tá, assim, uma loucura. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, que isso ajuda demais aqui pro perfil. E até a próxima. Beijinhos!